Obrigado, Marcos. Bom dia aos irmãos. Os irmãos estão bem, não? Como é que estão? Bem, né? Parece. Eu achei mais escura a igreja agora, né? Mas me disseram que colocaram alguma coisa aí no vidro, uma película, eu acho, né? Tá mais penumbra aqui agora na manhã. Só para você pensar, você se sente uma pessoa abençoada, não? Sente? Quantos se sentem uma pessoa abençoada? Além de mim. É bom que você se sente abençoado. Por que que você se sente abençoado? Muitas razões, né? Diga para a pessoa que está perto de você, eu sou abençoado. Pode dizer, diga. Eu sou abençoado. Sou uma pessoa abençoada. Pode dizer. Será que uma pessoa abençoada pode abençoar outra pessoa? Pode? Um marido pode abençoar a esposa? Um pai a um filho? Pode? Pode, lógico que pode. E seria bom que a gente abençoasse as pessoas, né? Às vezes nós retemos a bênção só para nós. A gente senta na bênção e vem buscar mais, né? Mas às vezes a vida da gente é um constante buscar bênção e não um constante abençoar. Pessoas que abençoam pouco também são pouco abençoadas, sabiam disso? Enquanto você não abre a saída da bênção, você também não abre a entrada dela. Quando você fecha a saída das bênçãos, você automaticamente fechou a entrada delas. Porque não vai transbordar, porque Deus não desperdiça bênçãos, né? Então, se você quer ser cada vez mais abençoado, você precisa abençoar. Abençoar a vida das pessoas. Vamos fazer um exercício. Vem cá, Marcos. Você vai se levantar do lugar que você está, você vai procurar quantas pessoas você quiser. Menos de 3, não. Umas 3 ou 4. E você vai dizer para ela assim, Deus abençoe você. Tá certo? Distribua a bênção aí com as pessoas que estão perto de você. Levante e abençoe aí umas 3 ou 4 pessoas. Deus abençoe você. Distribua a bênção. Você tem muitas bênçãos que Deus lhe tem dado. Isso. Abençoe, distribua a bênção que você recebeu. Nós recebemos tantas, né? Todos os dias. E às vezes a gente senta na bênção e não é uma bênção, né? Na vida das pessoas. E precisamos sê-lo todos os dias. Muito bem. Muito bem. Isso aí. Deveríamos fazer mais isso, né? Esse foi só um exercício simples de distribuir um sorriso, um abraço, o calor, né? Carinho. Muitas pessoas não vão estar no céu, muitos de nós, não é porque não tenham sido, na sua vida, orientados por Deus, não é? Não é porque na sua vida não tenham sido abençoados por Deus, porque foram. Mas é porque reteve a bênção. Reteve a bênção.
E aí Deus não teve como dar prosseguimento ao seu crescimento. Entende isso? Por exemplo, a revelação da verdade de Deus, ela é progressiva. Ela é progressiva. Você não aprende do fim para o começo. Você aprende do começo para o fim. Você vai progredindo no conhecimento da verdade. E você vai progredindo no conhecimento da verdade à medida que você abre a tampa da represa lá na frente. Aquelas verdades e conhecimentos, né, que você vai tendo, elas vão sendo distribuídas. E aqui no começo Deus vai colocando novas, todos os dias novas. Está entendendo? Assim é a vida. A vida é assim. Com Deus, e a salvação acontece assim. Você tem um reservatório de conhecimento, de bênçãos, de favores, que Deus espera que você compartilhe, para que Ele lhe dê mais. Vou ler um pensamento aqui para a gente. Olha esse pensamento aqui, olha, escuta esse. Se as pessoas, né? Fundamentos da Educação Cristã, estou lendo, página 152. Se as pessoas são desonestos com os bens que recebem, não lhes podem ser confiadas outras riquezas. Interessante, né? A verdade, o conhecimento da verdade é um bem que nós recebemos. E se nós não somos honestos na distribuição deles, Deus não vai dar outros. Você vai ser o crente de 30 anos, 40, 50 anos na igreja, você vai ser o mesmo crente. E às vezes terá revelação insuficiente para ser salvo. Porque Deus nos fez para crescer. E lá no céu, ninguém vai viver lago. Lá no céu, todo mundo vai ser correnteza, rio, não é? Distribuindo bênçãos. Não é? Lá no céu vai ser assim. Aliás, talvez o maior período de aprendizado que nós teremos na existência será no céu, né? Porque lá nós teremos mais possibilidades mentais, não é? De conhecimento, de compreensão. Eu tinha um professor que dizia assim lá no colégio: olha, eu estudo muito aqui na Terra e busco transmitir isso. Ele era um professor, então ele estava todos os dias transmitindo, ensinando, ajudando as pessoas. Porque quando eu chegar no céu, eu quero chegar pelo menos no primeiro ano, né? Pelo menos no primeiro ano eu quero chegar lá, porque nosso conhecimento e aprendizado daquele ponto em que nós chegarmos lá no céu, nós progrediremos além dele. Abra sua Bíblia em Mateus. Olha essa verdade dita de outra forma por Jesus. Mateus capítulo 25, versos 14 em diante. Abre aí, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Abre aí sua Bíblia. Mateus capítulo 25. 14 para frente. Aqui nós encontramos uma parábola, né? Uma parábola. A parábola dos talentos. Interessante essa parábola, assim. Vamos tirar algumas lições dela antes da gente voltar para casa hoje de manhã, né? Mateus, capítulo 25, versos 14 em diante. Achou aí? Essa parábola, né, de Jesus, compara o reino de Deus a um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e lhes confiou o quê? Bens. Bens, né? Aqui na parábola, no caso, eram talentos, dinheiro, né? Riqueza. Bens, aqui na parábola, podem ser entendidos como todos os bens que a gente eventualmente receba de Deus, né? A vida é um bem, né? Bens morais, bens espirituais, né? Bens físicos, bens materiais, bens.
O homem ia se ausentar do país e deu bens. A um deu quantos talentos? Quantos bens? Deu cinco talentos. Um talento, naquele tempo, era uma forma de você pagar alguém, não é? Era uma forma monetária de você recompensar uma pessoa por trabalho. O talento era o trabalho de uma vida. Uma pessoa que dedicou aí 20 anos de trabalho a alguém, recebia um talento. Esse aqui recebeu 5 talentos. 5 talentos. O talento era o trabalho de uma vida. Uma pessoa que trabalhou uma vida, ela recebia um talento. Esse homem, ao viajar, chamou os seus servos e deu a eles talentos. Deu a eles possibilidades. Deu a eles condições. Deu a eles horizontes na vida. Eu já tenho horizontes suficientes para distribuir com quem eu quiser. Então, eu vou distribuir algumas das possibilidades que a vida me deu para vocês. Eu vou distribuir. Olha o que o homem fez, não é? O homem fez. Ele mesmo, que já tinha conhecimentos, habilidades, talentos, possibilidades, horizontes, ele distribuiu estes com aqueles. E foi-se, não é? A um deu 5 talentos, a outro um segundo. Quantos ele deu a um segundo? A outro ele deu 2 talentos. E a outro ele deu 1 talento. E diz o texto do verso 15, a cada um segundo a sua própria capacidade. E partiu. Deus sempre é justo. Né? Deus sempre é justo. É uma forma de entendermos isso aqui. Ele deu habilidades, talentos, horizontes, etc., a cada um conforme a sua capacidade. A sua condição de desenvolver aquela habilidade. Ou seja, nenhuma habilidade que Deus deu a você, você é incapaz para desenvolvê-la. Se Deus deu a habilidade a você, é porque você é capaz de desenvolver a habilidade, o talento, o horizonte, a possibilidade honesta e boa que Deus deu para você, né? Deus deu para você. Ocorre que nós conhecemos a história, a parábola. O que ganhou 5, ele foi, negociou e ganhou mais 5. O que ganhou 2 foi, negociou, ganhou mais 2. E o que ganhou apenas 1, esse não negociou, não desenvolveu, não, enfim, ele enterrou o talento, os recursos e esperou o seu patrão chegar. Né? Ele sentou em cima da bênção e não a distribuiu. Percebe? Ele foi apenas uma represa que se encheu de bênçãos. E a sua vida foi assim, um lago parado, sem vida. Não havia alegria na distribuição, apenas no receber. Está certo? No receber. Agora, interessante que ele tinha razões para ser lago, razões que ele enunciou. Eu não fiz isso porque eu pensava, eu achava que o senhor era tal e tal. Está lá na parábola, né? O senhor é um homem justo, o senhor é isso, o senhor é duro, o senhor planta ou colhe onde não plantou, e etc. Tinha razões, motivos, que no seu coração ele entendia como razões, motivos para não fazer o que deveria ter sido feito. Né? Então, essa parábola é para a gente pensar mesmo na vida, porque ela é uma parábola da vida, da vida. Você
precisa fazer uma reflexão nisso às vezes. E o verso que, digamos assim, que coroa essa parábola é o verso quando o homem da parábola, verso 21, né, diz ao que multiplicou os bens, ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, né? Mateus 25, verso 21. Muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. O que mais que ele diz? Foste fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Olha que verso bonito esse, né? É um bom resumo para a vida da gente. Não seria um bom resumo para a vida da gente? Se Deus pudesse dizer da minha vida, da sua vida: muito bem, você é um servo bom e fiel. Você é bom e fiel porque foi fiel no pouco. No pouco, eu vou te dar o muito. Na verdade, o muito é aquilo com que nós sonhamos. Se há uma coisa na vida que nós sonhamos, é com o muito. Já pensou? Quem aqui já não se pegou na cama, às vezes, deitado, olhando para o teto, pensando: rapaz, se não fosse adventista e ganhasse na loteria aí uns milhões, rapaz, não seria bom, hein? Seria bom. Ah, pensou, rapaz? A cena está acumulada. Quantos milhões? 60 milhões. Misericórdia eterna. Ah, pensou se esse negócio caísse na minha mão? Eu ia numa outra cidade, devolvia o dízimo, ninguém ia ficar sabendo. Ah, bênção. Ah, quem já não se pegou pensando nisso às vezes, né? Talvez até pensou coisa pior que essa aí, né? Em ganhar um dinheiro fácil. Nós todos sonhamos com o muito. Nós sonhamos com o muito. Quando a vida está se esgotando, nós sonhamos com muito mais do que aquela que nós tivemos. Hã? Rapaz, eu já estou uma vela queimada, hein? Pensou se Deus aparecesse e me desse aí mais uns 100 anos? É uma bênção, né? Nós sonhamos, nós passamos a vida sonhando com o muito, mas só existe um jeito de ter muito. Só um jeito de ter muito. Interessante isso, né? Satanás nos faz pensar que existem N maneiras de ter muito ou de alcançar o muito. Aqueles que pensam que o casamento é que vai lhe dar o muito, eles tentam um casamento, não dá certo, tenta 2, 5. A Bíblia conta uma história de uma mulher que teve 5 casamentos, porque ela pensava que ela iria alcançar o muito através deste expediente. O muito para ela provavelmente seria ser feliz. Alguém talvez tenha colocado no coração dela que se ela um dia crescesse, encontrasse um rapaz e se casasse, então ela seria feliz. Está lá na Bíblia a história dela, né? Quando eu leio histórias assim, eu fico pensando: por que veio Jesus, né? Por que ele veio aqui? Para nos fazer entender a vida, e a vida é muito mais simples do que às vezes a gente quer crer que ela seja. Nós é que complicamos a vida. Aquela mulher se casou 1 vez, 2, 5 vezes e ainda não tinha encontrado o muito que ela buscava. A Bíblia fala que só existe um caminho para o muito. Só um. Só existe um caminho. Jesus chegou para aquela mulher e disse: "Ô filha, você pode se casar 20 vezes. Você pode se casar quantas vezes você quiser, querida, e você nunca vai encontrar o muito. Porque o muito não é uma coisa que você conquista. O muito é a conquista de Deus de sua vida. Você tem que se deixar conquistar. Entende isso?
Deus está procurando, no texto que a Déia leu hoje, Deus está procurando pessoas que tenham espírito e verdade. Deus está procurando pessoas que não apenas tenha coisas, mas que seja alguém. Esse é o muito. Ter e ser. Ter e ser. Muitos de nós pensamos que é ter, que vai nos levar ao muito. A Bíblia nos ensina que o ter tem que ser resultado do ser. Ser é se deixar conquistar por Cristo. É isso. Ser é ser responsável. Ser é ser comprometido. Ser é ser. E não apenas dizer que é. Enquanto você não aprender a ser de verdade, você não terá o muito. Mas, pastor, como que eu posso ser? Só existe uma maneira de ser. Se deixar ser conquistado. Se deixar permitir conquistar por Jesus. E essa é uma obra da vida inteira. Todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Você se assenta de manhã, todos os dias, sob a influência do milionário do ser, que é Jesus. E Ele faz você ser. É um milagre de Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo para me deixar sentar, para me deixar estar assentado sob a influência do milionário do ser, Jesus Cristo. Eu não tenho tempo. Eu tenho negócios, compromissos, eu levanto cedo. Você entendeu por que muitas pessoas não são? Por isso não têm? Porque não são, por isso não possuem, porque não têm tempo para se expor à presença da graça transformadora. Porque nós fomos feitos por Deus. Deus nos fez. Há uma coisa na nossa composição genética, há um toque divino em nossa criação. Esse toque criou formatos em nosso ser interior. Essa digital de Deus criou formatos em nosso ser interior, em nossa maneira de ser. Na nossa essência ficaram marcas que só podem ser satisfeitas se o ser divino todos os dias deixar suas impressões lá dentro. Sempre sim. Enquanto você não se permitir conquistar e tocar por este que te criou e que conhece os seus espaços interiores todos, enquanto isso não acontecer, você poderá ter muitas coisas. Você poderá ter a melhor conta bancária da cidade ou o melhor emprego possível no serviço público. Mas nunca você terá muito. Porque os seus vazios não preenchidos não lhe permitirão estar satisfeito, pleno. Porque a plenitude não vem de ter. A plenitude vem de ser. Quem é pleno é satisfeito, independente da condição que vive. É assim que é. Quem é pleno é insatisfeito. Ele é satisfeito e ele é insatisfeito. Porque enquanto ele entende que pessoas ainda precisam da bênção, ele está insatisfeito, porque ele quer abençoar. E há um milagre acontecendo aí, enquanto mais ele abençoa, mais ele é, mais ele tem, mais ele é pleno, porque ele recebe as novidades de Deus todo dia. Entendeu isso?
Nós não fomos feitos para monotonia. Nós queremos coisas novas todo dia. E nós só somos feitos novos todo dia por Deus. Não é um iPhone modificado, novo. Não são os emblemáticos produtos da tecnologia moderna com a sua novidade que torna pleno uma pessoa. Que torna plena uma pessoa. Não são essas novidades, mas os toques diários de Deus, de suas digitais, que trazem as novidades que o ser precisa. Entendeu isso? Estas são as novidades que a alma precisa. Para ser pleno, você precisa do toque diário de Deus. É assim que é. Que coisa linda. Bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Sabe, quando eu leio esse texto, eu fico assim pensando, né? O texto diz que a vida vem sempre em dois, né? Servo bom e fiel. Vida e morte. Passado e presente. A Bíblia tem velho e novo. O antigo e o recente. O marido e a mulher. O pai e o filho. Sempre é dois, né? O céu e o inferno. A Bíblia diz que o servo que recebeu o muito, ou que receberá o muito, ele é bom e fiel. Essa dualidade da vida é que nos confunde às vezes. Às vezes queremos ser bons, mas não fiéis. Olha só, como somos pegos às vezes, não é? Às vezes até somos bons, mas não basta ser bom. Precisa ser fiel. Ser bom é ser lago. Ser fiel é ser rio. Entende? Ser bom é dar espaço para a verdade. Ser fiel é distribuir a verdade. Você está entendendo como que a vida se completa? É assim que é a vida. Não é? Ser bom é achar que o certo é bom. Ser fiel é viver o que é certo. Ser bom é aceitar a verdade como verdade. Ser fiel é viver a verdade. Assim a vida acontece. O mundo e a igreja talvez estejam cheios de pessoas boas. Mas Deus quer pessoas boas e fiéis, que fechem o ciclo da vida. Fechem o ciclo da vida. Agora, para a gente ser bom, assimilar as verdades, né? As bênçãos, e ser fiel, é que nós precisamos dessa relação especial com Deus. Por que conseguimos ser tão bons e tão infiéis? Essa é a grande questão da vida. Pastor, por que eu sou tão bom e tão infiel? Eu estava ouvindo um rapaz contar um dia, pastor do céu, você não sabe como que eu sou. Olha, eu levanto cedo, cedinho eu levanto. Porque eu começo a trabalhar, eu tenho que estar no meu trabalho 7h30. Então, eu tenho que levantar cedo, porque eu tenho que tomar o de jejum. Olha, eu leio a Bíblia, leio a lição, estudo a meditação, eu oro, eu gasto tempo fazendo isso. Agora, 7h30 eu estou no trabalho. Agora, no trabalho eu sou um capeta mesmo. Eu sou terrível. Não tem até uma música aí. Pastor, o senhor não tem ideia de como eu sou. Eu sou cão, figura de gente. Mas eu leio a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Estudo a lição e tudo.
Ele está mandando. Por que eu sou tão bom e tão infiel? É só isso aí. Querido, querida, estudamos na lição dessa semana, né? Deus ama você e ama profundamente. Enquanto você não se deixar conquistar por Ele, de verdade, você será bom e infiel. Você será infiel o suficiente para ser bom, se não se deixar conquistar por Cristo. Isso é uma questão de todo dia. Não é apenas fazer coisas para Deus, é fazê-las com Ele, é diferente. A vida cristã não é uma questão de fazer coisas para Deus, é fazê-las com Ele, é viver mesmo com Ele. Não é porque você já fez 10 anos bíblicos num ano, estudou a lição dos próximos 20 anos, que está tudo feito. Como você faz as coisas para Deus? Entende? Servo bom e fiel. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, que desafio, né? Desafio. Eu li a história de um homem uma vez, ouvi, na verdade, estava vendo um DVD lá, e ele contou a história dele quando era garoto. Era um senhor já de uns 80, ele contava quando era garoto, né? Ele falou, quando eu era garoto eu me lembro, meu pai, né? O pai dele, um bom cristão, e meu pai me levantava cedo, 5 da manhã, a gente tinha que cuidar do gado, não sei quem viveu na fazenda aqui, alguns viveram, né? Levantar cedo. Levantávamos muito cedo, tinha que ordenhar o gado, dar comida para os animais, etc. e tal. E ele todo dia lá me acordar, né? E ele dizia que ele ordenhava o gado e tal, as vaquinhas ali, não era uma fazenda grande, uma propriedade pequena. E que de vez em quando o pai saía. E ele, onde o meu pai vai? Essa é uma lembrança que ficou da sua vida, né? Nunca se esqueceu. O pai saía, deixava lá o serviço e saía. Um dia ele resolveu seguir o pai para ver onde o pai ia. E o pai saiu e ele foi se escondendo aqui e ali, foi seguindo o pai. E aí o pai parou em determinado lugar. Havia um tronco aí. E o pai ficou parado ali. E o pai se ajoelhou e disse, Senhor, sou eu de novo. Sou eu de novo. A partir dali ele pôde entender, né? O segredo da serenidade de seu pai e as razões por que aquele homem era tão fiel, além de bom. Aquele homem havia descoberto o segredo que a vida tem. O segredo é Cristo. Se você não quer ser apenas uma pessoa boa, mas uma pessoa fiel, você precisa se render a Cristo. É isso. Render a Cristo pode significar ler a Bíblia, orar. Mas muitas pessoas fazem isso, leem a Bíblia e oram, mas não se renderam, não se entregaram. Continuam sendo elas mesmas, no sentido de continuam fazendo a sua própria vontade. Quando chega o sábado à noite, ela faz o que ela realmente gosta. Porque o relacionamento com Deus é o relacionamento com coisas, com cerimônias, e não com uma pessoa. Entendeu isso?
ela ainda não se entregou. Ela ainda está se debatendo como um peixe que foi pescado e colocado fora d'água, e ele se debate, e ele não se entrega. Ele ainda está se debatendo. Nos sábados à noite da vida, ele ainda se debate com a sua própria vontade, que não está entregue à vontade de Deus. Nas noites da semana, ele ainda se debate, não é? Porque ele ainda não se entregou, mas ele lê a Bíblia. Há esperança para ele. Uma hora Deus vai tocá-lo, mas enquanto ele não se permitir moldar, tocar, ele será apenas bom, porque ele é bom porque ele vem à igreja, ele é bom porque ele lê a Bíblia, ele é bom porque ele compra a lição, mas ele não é fiel. Ele não é fiel. Não vai ter o muito. Ele vai ser um miserável do ser, não um milionário, porque ele terá coisas, ele terá um nome de cristão. Ele até terá bênçãos, porque Deus abençoa a todos, mas ele nunca será. Ele será apenas um bom, não um bom e fiel. Entendeu isso? O verso diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que coisa linda, né? Há um momento em que nós entramos. Há um momento em que nós entramos. Há um momento em que a pessoa entra. Entende? Há um momento em que a pessoa entra na alegria de Deus. Esse é um momento muito, muito pessoal, muito particular. Para a gente terminar, quero dizer para vocês o seguinte: a vida é um teste. A vida é um teste. Baseados nesta parábola, podemos dizer: a vida é um teste. Deus está observando, olhando, acompanhando. E Ele criou um sistema de acompanhamento. Nós conhecemos como anjo da guarda. Deus tem um sistema de acompanhamento da vida dos seus. Não é? Nós chamamos de anjo da guarda, ou conhecemos como isso. A Bíblia fala: o anjo do Senhor acampa-se, né? Salmos fala sobre isso. O trabalho dos anjos é um trabalho lindo, maravilhoso, profundo, rico, de acompanhamento e auxílio, para que aqueles que querem ser bons e fiéis consigam sê-lo. Olha que coisa bacana isso, não é? Olha que lindo. Aqueles que querem ser bons e fiéis, consigam ser bons e fiéis. Deus criou um sistema de acompanhamento e apoio. O texto dos Salmos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Acampar-se é diferente de estar momentaneamente. Acampar significa estacionar, significa permanecer do lado. Já pensou no que a Bíblia fala? Comece a pensar nas palavras da Bíblia e veja como a Bíblia coloca as coisas. Acampar-se não é passar. Acampar não é ficar dentro do carro esperando que a pessoa que foi fazer alguma coisa no banco resolva, entre no carro e você sai. Acampar é parar, descer do carro e permanecer. Deus criou um sistema, o anjo da guarda. Ele acampa-se, ele permanece. Agora, é um acampamento, não é uma construção de alvenaria permanente. É um acampamento, querendo dizer que logo, logo esta pessoa pode entrar
ela pode entrar. Nós sabemos quando vamos entrar definitivamente, né? Nós vamos entrar definitivamente no gozo do Senhor quando Jesus voltar. Por isso o anjo acampa-se e não constrói um edifício sólido, permanente, eterno. Eternos são os laços que ele constrói, mas não a sua morada. Eterno é o trabalho de alcance eterno que ele faz. É um sistema que Deus criou de acompanhamento e apoio àqueles que querem ser bons e fiéis. A vida é um teste acompanhado, seguido de perto, com olhos muito mais poderosos do que os seus e os meus. A vida é acompanhada com tanto interesse por Deus que você jamais imaginou como. Leia coisas sobre isso na Bíblia e no Espírito Santo, você vai ver como Deus acompanha com interesse a vida da gente. A Bíblia diz que um dia, o visível vai ser invadido pelo invisível. A Bíblia descreve isso da seguinte forma, lá em Coríntios, né? Num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Naquele dia, o visível será transposto pelo invisível. Olhos limitados serão transformados em olhos plenos de visão. Olhos que só veem o que é físico e passageiro, olhos que só veem o que é pouco, verão o muito, o eterno, o perene, o constante, o imutável, o invisível. Naquele dia, Deus dirá: ah, servo bom e fiel. Você foi fiel nas coisas visíveis. Agora entre no invisível. Entre no pleno. Entre no completo. Entre no muito. Servo bom e fiel. Coisa linda pensar nisso, né? Coisa linda. O que nós vemos apela muito ao nosso sentido, né? O que nós vemos apela excessivamente ao nosso sentido, que às vezes perdemos as coisas invisíveis e as trocamos pelas visíveis. Isso é deixar de ser fiel, é apenas ser bom. Pastor, mas é lógico que o senhor acha que eu sou o quê? Eu sou um ser humano trocando o invisível pelo visível. Pastor, mas eu preciso me formar, faculdade, tal, sábado. Pastor, por favor. Não troque o invisível pelo visível. Não vale a pena. Não vale a pena. Não seja apenas bom. Seja fiel. Esse é o grande apelo da vida. Ser bom e fiel. Bom e fiel. A vida é um teste. Pastor, mas não é justo a vida ser um teste? Mas é. A vida foi um teste para Adão e Eva. Deus colocou uma árvore lá no meio do jardim e orientou a eles que não tocassem a árvore. Agora, é justo porque o teste tem tempo limitado. Por isso é justo. O teste tem tempo limitado. Se você está na faculdade, no ensino médio, não importa, você é submetido constantemente a testes e provas. Até que um dia você alcance o tão sonhado diploma de medicina, enfermeiro, professor, pastor, advogado, etc.
Naquele dia, quando você transpor a barreira do recém-formado ou do em formação para o formado, os testes cessarão. Nenhum professor mais vai dar testes das matérias da faculdade para você, porque agora você é formado, agora você é advogado, agora você é pastor, agora você é professor, agora você é enfermeira, agora você é formado. Os testes findaram. A vida é um teste. Vai haver um dia, além do qual não terão mais testes. Virá um dia, além do qual os testes cessarão. Para Adão e Eva havia um teste, uma prova de bondade e fidelidade. Mas os testes têm tempo limitado. Um dia o teste cessaria. Um dia o teste terminaria. Eles teriam alcançado a plenitude de um relacionamento de confiança com Deus. E aí então Deus lhes daria o muito. A vida é um teste. Um dia os testes cessarão. E Deus saberá quem é bom e fiel. Um dia as provas findarão. Um dia todas as coisas desta vida terão passado. E nós estaremos de posse do muito, do eterno, do invisível, do perene, do imutável. Deus abençoe você. Que você seja além de bom, seja fiel. Que você não seja só um crente que vem à igreja. Crentes como este, Deus tem aos milhares no mundo. Deus está procurando bons e fiéis. Entendeu? Deus tem muito crente de sábado, de quarta-feira, Deus tem um monte deles, mas Deus não quer estes. Deus quer os bons e fiéis, aqueles que são rios, que não são apenas lagos recebedores de bênçãos, que não são gente faminta por bênção, mas gente desejosa de abençoar. Estes Deus está procurando. Estes são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Duas coisas. Espírito, coração. Verdade segue os preceitos da palavra de Deus. E eu termino deixando um desafio aqui para você. Será que a partir de hoje você não quer tomar uma decisão? Não quer expressar um desejo a Deus, dizendo: Senhor, eu quero ser bom e fiel. Eu não consigo isso, só pela Tua graça, mas eu vou buscar Tua graça e ser bom, fiel. Alguém que quer? Nós gostariam de ser bons e fiéis. Eu quero orar com você que quer. Você quer vir aqui à frente? Tem forças para vir aqui? Venha. Quero orar com você. Pastor, eu quero ser bom e fiel. Eu não tenho forças para sê-lo, mas Deus tem poder para me fazer. Entendeu? Isso é importante entender, né? Quando você entende que as coisas da vida dependem de você, você é um fracassado. As coisas da vida dependem da sua decisão e da força de Deus. Entende? É assim que é. Se você decidir, Deus age. Se você não decide, Deus não age. Se você abre a porta que abençoa, Deus derrama bênção nova. Se você decide, Deus abençoa. É assim que é.
aí sua vida não para. A vida só anda quando a gente decide. Se há uma decisão, há uma chance, há uma possibilidade, há um caminho. Sem decisão, não há caminho. Amém. Vamos orar. Pega na mão da pessoa que está perto de você, ou põe a mão no ombro dela, o que você achar que deve fazer. Se aproxime. Querido Deus, a vida é uma experiência muito maior do que nosso coração entende. Um minuto na tua presença, um pouquinho de tempo na tua presença, nos faz revelações que por si só valem a vida inteira. Às vezes pensamos que entendemos a vida. Fazemos contas, estudamos a psicologia, olhamos as coisas no mundo, tiramos conclusões e achamos que entendemos tudo. Mas a vida é Jesus. A vida é Cristo. Se o buscamos, se nos rendemos a Ele, aí sim entendemos a vida. Aí sim encontramos a plenitude. Porque quando vamos a Cristo, descobrimos a nós mesmos, a nós mesmos. Querido Deus, a tua igreja está diante do altar nesta manhã, porque quer ir a Cristo, render-se a Ele, para fazer a grande descoberta da vida. Nós queremos ser bons, mas também queremos ser fiéis. Temos tentado a vida toda ser essas duas coisas, mas o máximo que conseguimos, o máximo que a gente tem conseguido é ser bom. A maioria do tempo não somos fiéis e queremos ser. Grande parte do nosso tempo vivemos da aparência de ser bons. Quando nos olhamos no espelho, às vezes desanimamos. Quando olhamos para nós mesmos, sentimos desespero e vazio. Porque por mais que passe o tempo, nós não conseguimos. Por mais que vimos a igreja, nada muda. Mas entendemos pela tua palavra que o de que precisamos é Cristo. É Cristo. Todos os dias, nossa porção diária de tempo com Ele. Olhar nos seus olhos, sentir sua presença e entregar-nos com tudo que temos e somos nas mãos dele, para que ele nos ajude a ser, não apenas ter, mas nos ajude a ser aquilo que podemos ser na graça de Deus. Quero abençoar cada um do teu povo hoje, tua igreja reunida aqui em todos os lugares, que a tua graça, operando em nossa vida cada dia desta nova semana, nos ajude para que possamos ter o nosso momento quando vamos entrar na alegria do Senhor. Perdoa as nossas tentativas fracassadas, os nossos erros e descaminhos. Agradecemos por tua paciência conosco. Ajuda-nos a finalmente descobrir a porção
de cada dia que precisamos descobrir da tua pessoa e da tua verdade. Dê-nos um sábado feliz na tua presença e que vivemos para amar a Cristo e amar as pessoas, abençoando-as com as bênçãos que temos recebido. É em Cristo que pedimos, amém. Amém.